Graça e paz sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de podermos juntos lermos a sua palavra, orarmos, adorarmos, o Senhor, que é tão digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Vamos nos colocar agora na presença do Senhor e darmos início a este nosso culto que prestamos a Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nos colocamos nesta hora em louvor e adoração ao Teu santo nome. Nos lançamos aos Teus pés, Senhor, em plena dependência do Senhor e reconhecendo Tua soberania, santidade e governo sobre todas as coisas. E dizemos ao Senhor, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. A começar, Senhor, em nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um, em nome de Jesus, para que a partir da nossa vida, também a nossa casa, nosso trabalho, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, a terra seja abençoada. Porque a Tua palavra diz acerca do Teu servo Abraão, que nele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra, em um homem que se colocou na Tua presença. E eu creio nisso, Senhor, que o Senhor está em busca de homens e mulheres que se rendam ao Senhor e cujo desejo seja esse, tão somente fazer a Tua vontade. Essa é a nossa adoração, este é o nosso culto verdadeiro ao Senhor, em obediência, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu santo nome. Pai, abençoe este nosso momento. Oramos, Senhor, também pelas pessoas que estão enfermas, tantas pessoas que estamos sabendo aí, até conhecidos nossos, que estão agora com essa enfermidade, esta Covid. Pai, em nome de Jesus, livra-os do mal. Em nome de Jesus, cerca-nos, ó Deus, com a Tua graça, cerca-nos com Teu favor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu oro por cada família destes que estão nos ouvindo agora. Suplico que o Senhor coloque os Teus anjos em volta de cada um, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, dos nossos cunhados, cunhadas. Rei amado, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pelos nossos irmãos da igreja, que cada um, Senhor, seja protegido, ele, sua casa, guarda todos, em nome de Jesus. Rei Todo-Poderoso, nossa confiança está no Senhor, nosso descanso está no Senhor. Somente no Senhor, Senhor, temos paz. Somente em Ti temos paz. Ah, Rei, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas promessas que nos trazem tanta segurança, Senhor, tanta paz. E como está escrito, que é para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas para apresentarmos ao Senhor as nossas petições, pela súplica e oração, com ações de graças. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que seja assim, Senhor, na vida de cada um. E agora, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração através desta canção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor? Amém.
vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, 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 Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Nós queremos mais de ti, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Clame aí onde você está por mais a presença dele. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais a tua presença, Senhor. Nós queremos
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem com teu fogo, Senhor, Deixa queimar. e queima todas as impurezas que há dentro de nós, para que o teu Espírito Santo possa achar uma casa limpa, uma casa pronta para que Ele possa habitar em nós e fazer dali a sua morada. Deixa queimar, clame a Ele, querido. Deixa queimar, deixa queimar. Declare mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Nós somos tua morada, Senhor. Fique à vontade, Pai. Faça a tua obra em cada um de nós, nos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Bom é louvar ao Senhor, bom é adorá-lo, bom é orar cantando, né? A gente tem que aprender isso. Enquanto a gente canta, a gente ora. As letras das canções são orações que fazemos ao Senhor. Cantamos para Ele, exaltando o Senhor, toda a sua bondade, todo o seu amor, toda a sua misericórdia, a sua santidade. Aleluia. O adoramos porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos hoje estudar uma passagem muito interessante da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você o que está escrito lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do verso 2. 1 Samuel 25, a partir do verso 2. É a história de Davi e Nabal. Olha só, aposto que muita gente não se lembra deste nome, Nabal, né? Pois é um personagem aqui, uma pessoa que cruzou ali, né, o caminho de Davi. É interessante essa história sobre este homem chamado Nabal. Vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 25. Vamos lá, verso 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão.
Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos homens de Davi e disse: Quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltado, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim como de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Ai, ai, que confusão que esse Nabal arrumou, hein? Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça o Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouves as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, isto ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal,
sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o não te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: Sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis como ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco nem muito até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. E tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as suas 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém! Uau! Que história, né, irmãos? Que história é essa de Davi e Nabal? Por que o Senhor nos trouxe hoje essa história? Muitas coisas estão sendo ditas aqui nesse texto, coisas para nós. Principalmente quando nós entendemos que Davi, não é? Ele como um rei, em tantos textos da palavra de Deus, ele traz sobre si o simbolismo da pessoa do Senhor Jesus, que também, não é chamado na Bíblia de o filho de Davi, aquele que herdou o trono de Davi, aquele que se assentará no trono de Davi por toda a eternidade, porque esta foi a promessa que Deus fez a Davi. Então há uma ligação entre Jesus e Davi, né? Familiar, mas também
uma ligação espiritual e uma tipologia, uma analogia que podemos fazer com a pessoa do Senhor Jesus de Davi e nessa história que nós acabamos de ler. Porque essa história fala para nós sobre esse Nabal. E esse Nabal é alguém que ele também simboliza tantas pessoas que são assim abençoadas pelo Senhor, mas não lhe dão a honra que lhe é devida, não lhe dão a glória que lhe é devida, não têm em seus corações a gratidão que é devida ao Senhor. Vocês ouviram a história e ela fala algumas coisas interessantes. A fala daquele servo que quando leva a notícia para Abigail do que o Nabal havia dito aos servos de Davi, que Davi havia enviado, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Veja, aquele servo, ele era um pastor e que ele pastoreava as ovelhas. E enquanto eles estavam pastoreando as ovelhas, o Davi, a Bíblia fala ali, aquele servo está dizendo que os homens de Davi eram como um muro em volta deles, os protegendo dos perigos, dos ladrões. E agora estava aquele momento, né, da tosquia, e havia os tosquiadores, que não eram os pastores, mas homens especializados em fazer a tosquia das ovelhas, e por isso era um momento especial, e esse momento era um momento de fartura também, porque eram muitas pessoas ali para tosquiar as ovelhas. Você viu ali? O texto está dizendo para nós que esse Nabal, ele tinha 3.000 ovelhas, era muita ovelha, né, irmãos? Então vocês veem a quantidade de tosquiadores. Então, quando Davi soube que estava ali aquela situação e que havia provisões para este momento, ele enviou os seus servos para ver se ele obtinha do Nabal ali alguma coisa, porque o texto anteriormente diz que Davi estava ali no deserto de Parã, ali perto do Carmelo. E aí então o Nabal ele faz aqueles desaforos, não é verdade? Quem é esse Davi? Vou dar nada meu para ele não. Eu não. Que quer nem saber, pode ir embora. Pois é, não é verdade? Que coisa terrível. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Davi tinha protegido, Davi guardou, Davi, não é? Ele foi bom para aqueles pastores. Para o próprio Nabal, o Nabal se beneficiou ali da proteção que Davi e os homens dele deram aos seus rebanhos. E aí alguma coisa muito séria estava para acontecer. Davi, ele se levantou. Sabe, irmãos, assim, o que é a ingratidão? O que é a ingratidão e a brecha que é essa ingratidão, que a falta de honra, que a falta de glória ao Senhor abre em relação à vida de tantas pessoas, e o mal vai em direção a elas. Há tantas pessoas que nós conhecemos, até mesmo familiares nossos, que são assim, são pessoas que não honram ao Senhor, não o exaltam, não o glorificam, são abençoados pelo Senhor, mas não lhe dão a glória que lhe é devida. E aí, queridos, o mal, ele está aí pronto para atingir essas pessoas. Há um texto que eu queria ler que vai trazer luz sobre tudo isso que nós estamos falando e o que vem a seguir, que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 26, Ezequiel 22, desculpe. Olha o que está escrito aqui, Ezequiel 22, verso 30 e 31. Ezequiel 22, verso 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei.
Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Vocês prestaram atenção nesse texto? Vou ler de novo. Busquei entre eles um homem, um só, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Vocês já ligaram esse texto com o que nós lemos aqui em Samuel sobre a história de Nabal? Porque Nabal é essa pessoa. Nabal é essa pessoa que ela era merecedora do furor. Ela era merecedora do castigo pelo seu procedimento. E aqui no texto de Ezequiel, o Senhor fala que ele não encontrou uma pessoa que se pusesse na brecha pelo povo. Mas aqui, neste texto, nós achamos uma pessoa. É sobre ela. Eu creio que ela se torna aqui, nessa história, a pessoa mais importante, que é a Abigail. Esta mulher que a Bíblia fala aqui sobre ela, que era esposa de Nabal, e diz aqui que ela era formosa e sensata. Lá no verso 3, né? Abigail, sua mulher, esta era sensata e formosa, bonita e sábia, sensata. E aí esta é a mulher, a intercessora. E é isso que eu quero falar essa noite, sobre a importância da intercessão para impedir que o mal venha sobre aqueles que merecem o mal. É verdade. Há tantos irmãos nossos, parentes assim, que muitas vezes aí o caminho deles não é um caminho bom, mas nós podemos interceder por eles. Podemos sim, queridos. Podemos clamar misericórdia. Podemos nos colocar na presença do Senhor em favor destas pessoas. É o que o texto está dizendo para nós. Havia algo muito grande que ia acontecer, porque as pessoas muitas vezes não se dão conta de que o mal, ele não cai somente sobre a cabeça daquele que faz o mal, que o castigo não vem somente para aquele que faz o mal, mas ele repercute sobre toda a casa, sobre toda a família. Tantas vezes, não é, irmãos? Famílias inteiras sofrem por causa da maldade de um. E aquela maldade, ela atrai esse castigo e que atinge todo um povo, toda uma família. Era o que ia acontecer aqui. Vocês viram o texto? Davi dizendo que não ia sobrar nenhum do sexo masculino. Que Davi ia passar a espada todos do sexo masculino. E eu não sei, aqui o texto em momento nenhum disse para nós que se Abigail já tinha filhos com Nabal. Não tenho essa informação aqui, eu não a vi. Mas se tivesse, eles seriam mortos. Muitos seriam mortos. Os servos seriam mortos. Ia ser assim uma tragédia que ia acontecer com toda a casa de Nabal. E é importante, quando a gente entende a casa do homem, é os filhos e os servos dele, é todos que habitam na sua casa. Então Davi foi com essa determinação, com esse desejo. Ele tinha esse propósito de matar todos os do sexo masculino, né? Do sexo masculino da casa de Nabal. E Abigail entra no caminho.
E a Abigail é aquela mulher que se apresenta diante de Davi, que se apressa, que tem o discernimento, e é o que fala, ela era sensata, ela percebeu, porque aquele pastor que falou com ela, falou assim, olha, o mal já está feito, o mal já está feito, fala aqui, veja porque o que há de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Então já havia, o balde já tinha entornado, já estava a confusão, estava armada, mas a Abigail, ela foi assim maravilhosa, né? Maravilhosa, porque ela juntou, né, gente? Olha o tanto de coisa que ela foi assim, né? Que ela foram as ofertas de Abigail. Entenda isso. Quando você se apresenta diante do Senhor e leva ao Senhor a sua oferta, leva ao Senhor também a sua súplica. Nós vimos aqui que não somente ela entregou uma oferta a Davi e aos seus homens, uma oferta de gratidão por tudo que Davi tinha feito, reconhecendo toda a bondade de Davi sobre, né, a casa dela, quando ele os protegeu. Ela honra Davi. Aqui é uma questão disso. Esta oferta é uma oferta de honra que ela leva a Davi, e uma oferta vultuosa, não é? Que honra é isso, né, irmãos? Honra não é esmola, não. Honra é uma oferta realmente que expressa seu sacrifício e a sua gratidão. Então ele fala que, olha aqui o que ela fez, hein? Ela pegou 200 pães. Ali fala que Davi desceu com 400 homens e deixou 200 com a bagagem. Então eram 600 homens, mas esses homens tinham mulheres, era um povo que andava com Davi, não é? Então foram 200 pães, 2 odres de vinho, meu Deus, que tanto de coisa. 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e pôs sobre os seus jumentos. Sabe? Veja a fartura, isso tudo é coisa, gente, que já estava ali, apressadamente, quer dizer que já estava pronto. Isso tudo fazia parte ali daquele momento ali dos tosqueadores, como eu disse antes. Então já havia toda essa fartura, toda essa provisão, e a Abigail toma essas coisas e leva para Davi. E não somente entrega para Davi esta oferta, mas ela faz uma intercessão, ela ora, ela pede misericórdia, ela pede perdão, perdoa a transgressão. Engraçado, não é verdade? Ela transgrediu, não foi o Nabal que havia feito a bobagem, não foi o Nabal que falou com Davi, mandou o recado para Davi que mandou. Não, meus irmãos, mas quando a gente ora, a gente se humilha perante o Senhor e a gente também se inclui, porque tantas coisas acontecem, porque nós também nos omitimos, nós deixamos de fazer o que tínhamos que fazer, não é verdade? E ela aqui, ela pede perdão, porque ela não estava ali naquela hora. Ela pede perdão a Deus por ela não ter podido mudar aquela história naquele momento. Mas ela então, ainda não somente ela pede perdão, mas ela também exalta Davi, ela abençoa Davi, ela abençoa o caminho de Davi. Que coisa maravilhosa, não é? Essa Abigail, essa intercessora, e que fez então, queridos, com que Davi mudasse o seu caminho. Você pode dizer, pastor, mas o Nabal morreu de qualquer jeito. A Bíblia fala que o Senhor alcançou o Nabal ali. Pois é, não é verdade? Mas vamos pensar aqui juntos. Qual era o mal que ia acontecer? O que a Abigail ela foi interceder a Davi? Na verdade, porque ela diz uma coisa aqui acerca do Nabal, não é verdade? Olha o que ela fala acerca do Nabal. Como Nabal seja os teus inimigos. Ela mesma fala que sobre o Nabal, ele que merece receber o castigo.
no pedido de perdão dela, ela fala isso, como Nabal sejam os teus inimigos. Ela estava intercedendo pelos filhos, ela estava intercedendo pela casa, porque o caminho daquele homem de mal é complicado. O Senhor podia ter misericórdia, o Senhor podia fazer isso, mas aquele homem era tão mau, tão de Belial, que a justiça, o castigo, a resposta veio sobre ele. E só ele morreu. Só ele morreu. Mas o dano, a situação toda, ela foi muito diferente. E ela foi tão diferente, irmãos, algo lindo nessa história aqui, que eu quero também faço questão de falar ainda sobre a Abigail. É como que a sensatez de Abigail, ela atraiu os olhos de Davi, que a convidou para quê? Para a sua intimidade. O intercessor, esse misericordioso, esse que se apresenta diante do Senhor e com a humilhação, né, com o seu serviço de intercessão, algo tão precioso, algo tão necessário em todo o tempo no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, tão necessário. Esses intercessores, eles participam da intimidade do Senhor, da intimidade do Senhor. Assim como Davi chamou Abigail, ele olhou e disse: eu quero essa mulher perto de mim, eu quero uma mulher dessa para mim. O Davi, ele falou assim, que mulher bonita, né? A Bíblia diz que ela era formosa, e que mulher sensata, não é? E Davi chama Abigail e ela se torna a sua esposa, uma das suas esposas, né? A Abigail, esta mulher intercessora, esta mulher que aplacou ali a ira, a justiça que estava determinada sobre o seu povo, sobre a casa de Nabal, que era a sua casa. Pela intercessão desta mulher, pela sua intercessão, meu irmão, minha irmã, também muita coisa, tanto mal que está sendo aí determinado. Olha o texto lá que nós lemos em Ezequiel 22. Há um mal determinado, há um castigo determinado, há uma justiça, porque Deus é justo, mas Deus ele torce pelo intercessor, ele torce para que haja aquele que mude o seu caminho da justiça para a misericórdia. Sabia disso? Deus prefere a misericórdia do que a justiça. Há muitos anos eu aprendi isso. Deus prefere a misericórdia do que a justiça. Mas esta misericórdia de Deus, ela é fruto da intercessão. Da intercessão. A importância da intercessão, como está escrito no texto que nós lemos lá em Ezequiel. E Deus fala isso, não é assim? Olha o que ele diz aqui. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça, olha aqui a justiça, o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Mas se houvesse um intercessor, alguém que se colocasse na brecha, o Senhor não teria feito, né? Derramado sobre Jerusalém, sobre aquele povo, o furor da sua indignação, que é o que se trata aqui no capítulo 22 de Ezequiel, sobre as abominações de Jerusalém. Então, queridos,
Que texto maravilhoso, não é verdade? Essa história do Davi, o Nabal e a Abigail. Que quantas coisas nós podemos aprender através da palavra de Deus. Como a palavra de Deus ela é maravilhosa, como a palavra de Deus é enriquecedora para as nossas vidas, como ela revela o coração do Senhor, aqui tipificado pelo rei Davi, não é? Como que o Senhor, ele está tão pronto a ouvir a nossa intercessão, o nosso clamor. Por isso ore por aquele desviado, ore por aquele filho que está ali e que eu posso te dizer isso, que talvez tantas coisas, seu filho tem sido livrado de tantas coisas porque você tem orado por ele. Ele pode nem querer estar sabendo muito de Deus, está vivendo aí a sua vida dissolutamente, mas você tem orado por ele. Você tem clamado ao Senhor, misericórdia. E quando você clamar misericórdia ao Senhor pelo seu filho, peça perdão ao Senhor pelos seus erros, porque você talvez seja parte do processo que levou seu filho a ser como ele é. Tantas vezes isso acontece. Se inclua nessa oração, se inclua humildemente clamando ao Senhor misericórdia, pedindo perdão. Vamos orar, vamos interceder, vamos fazer como Abigail e desviar o furor, desviar o castigo pelos procedimentos daquelas pessoas que nós amamos e queremos vê-las bem. Amém? Amém, que o Senhor te abençoe. Eu gostei muito de ler esse texto da palavra, ele me desperta, me desafia, me motiva a continuar intercedendo e clamando, né, na presença do Senhor, sendo esta Abigail que entra no caminho e impede que a justiça seja feita e que seja então lançada a misericórdia e o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te guardando, te sustentando. Se você, gostou dessa mensagem, envia aí o link para outras pessoas, para que eles possam ser também então abençoados. E estamos nos reunindo, nossa igreja ali na Rua General Carneiro, número 25, aqui no bairro Sagrada Família. Nos domingos, às 18 horas, estamos tendo os nossos cultos presenciais. Domingo, 18 horas. Afora isso, essa ministração, e também temos no domingo de manhã a nossa escola dominical via internet virtual, através do Google Meet. E se você quer assim participar dessa escola dominical, então você pode mandar assim pelas nossas redes sociais o pedido para que a gente possa mandar o link, que aí é um link que a gente manda para as pessoas que querem participar, não é? Então, graças a Deus, que Deus possa continuar te abençoando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam sobre a sua vida agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.